sou o empresário, mas ao mesmo tempo uma liderança no terceiro setor. Independentemente da minha experiência política mais recente, hoje eu milito claramente no movimento da sustentabilidade, além da responsabilidade social, e deixei as minhas atividades empresariais para me dedicar à construção desse caminho. E por que que eu fiz isso? Por que que eu fiz isso? Quando eu tinha 20, 22 anos de idade, e interessante porque para os antroposóficos, o terceiro ciclo dos 7 anos, né, eu disse, não é possível que uma empresa exista apenas para gerar resultado para o seu acionista. Eu nem, obviamente, sonhava em ter contato com o que o Muhammad Yunus escreveu depois sobre a natureza da empresa, mas não é possível que se coloquem tantos recursos juntos, tantos talentos de pessoas, recursos financeiros, materiais e tal, apenas para gerar lucro financeiro para pessoas. Eu não entendo isso, não é? E aí, quando eu comecei minha vida profissional, isso para mim era um paradigma a ser rompido. Lucro tem que ser resultado de um trabalho bem feito. Depois da minha vida, eu me encontrei com o Ricardo Guimarães e tive a felicidade de trabalhar com ele e aprendi muito sobre esse conceito que, de novo, estava latente em mim, né? Mas que o Ricardo Guimarães ajudou a expressar. Eu achava que uma empresa era um processo brilhante de convergência de recursos e pessoas para produzir muita coisa boa, né? Uma delas, e se tudo fosse bem feito, inclusive com eficiência, etc., geraria lucro. E quando eu comecei a gerir a empresa da minha família, foi exatamente com essa perspectiva. E vi no sistema de franquia um sistema ideal para praticar isso, porque afinal de contas, o que é o sistema de franquia que não um coletivo de pequenos empresários, pequenos talentos, quer dizer, pequenas empresas e talentos que em rede produzem uma corporação, uma marca de respeito, etc. E comecei a trabalhar fortemente no conceito de gestão coletiva em torno de uma missão empresarial, onde o resultado econômico viria se trabalhássemos nessa direção. E lançamos, ainda no final da década de 80 para 90, o conceito de cidadão do mundo. Quer dizer, nós não ensinávamos inglês, nós trabalhávamos um conjunto de competências para que as pessoas pudessem transitar no mundo, né? Então não era só aprender inglês, era os conteúdos que as pessoas utilizavam para aprender inglês. Os conteúdos tinham que ser significativos. Eles tinham que trazer debates para as salas de aula. Tínhamos que discutir questões de cidadania dentro de sala de aula. Tínhamos que discutir questões de meio ambiente em sala de aula. Tínhamos que discutir valores dentro da sala de aula. Os nossos alunos tinham que ter experiência internacional. Não bastava saber a língua, precisava usar essa língua em situações reais de comunicação. E daí nós criamos, toda escola, o melhor aluno de cada escola IASES ganhava uma bolsa para passar um mês nos Estados Unidos. Isso durante 10 anos. Nós tivemos mais de 1.500 bolsas, né, integrais, né, para que as pessoas tivessem a experiência de viajar para o exterior, mesmo não tendo condições para isso. Então, a sala de aula tinha que ser um espaço de motivação, um espaço de aprendizado. E daí nós começamos com as ações de cidadania. E a organização começou a trabalhar com ações de cidadania. Nas eleições, havia debates em todas as salas de aula sobre que candidatos e por quê, e que plataformas, as questões ambientais, né, em parcerias com a SOS Mata Atlântica, com o ISA.
nós trabalhamos várias bandeiras ambientais, várias bandeiras de cidadania. Então, eu procurava fazer da nossa organização uma experiência. Imagina uma organização em que o teu cliente fica com você durante, no mínimo, 3 anos. Né? Então, essa experiência tinha que ser significativa e, na expressão "você, cidadão do mundo", que foi o lema do IASES durante muitos anos, continha todo esse conceito, quer dizer, você se habilita a atuar no mundo globalizado a partir de perspectivas de cidadania. Bom, eu preciso te dizer o que me custou esse processo, né? Desde pessoas dizendo, não, os teus concorrentes estão expandindo aos borbotões, porque a franquia desse jeito não vai dar dinheiro, etc. Bom, atravessamos todas as décadas e quando resolvemos vender a empresa, o mercado pagou um bônus extraordinário à empresa exatamente por representar isso, né? Por representar essa cultura organizacional, né? Completamente diferente. Então, talvez daí também dê para depender, e isso é verdade para o Guilherme, é verdade para o Pedido, é verdade para o Fábio Barbosa, que as lideranças sustentáveis não são lideranças efêmeras e de curto prazo. A construção da sustentabilidade obedece a um outro tempo, né? Quando eu brinco e digo que nós nos desacostumamos com a natureza do tempo, né, que o tempo é orgânico, e o ser humano que inventou esse tempo louco que nós chamamos de tempo, né? As lideranças sustentáveis, elas de uma certa forma, elas fazem as pazes com o tempo orgânico e compreendem que aquilo que é para valer é construído organicamente, né? Dentro do tempo necessário para que haja a fecundação, a gestação, o nascimento, o crescimento e a consolidação. Então, eu acho que esses são, na minha experiência, aquela inquietação dos meus 21 anos nunca parou. Mesmo diante das situações mais pragmáticas que eu tive que enfrentar, como, por exemplo, o fechamento da nossa operação internacional em função da queda das torres, né, que toda a nossa operação internacional foi duramente afetada. Mesmo diante desses momentos mais pragmáticos, a determinação de respeitar, né, essa certeza interna que eu tinha, de que uma empresa não pode existir apenas para servir os seus acionistas, me fez superar as maiores dificuldades. E todos aqueles que, direto ou indiretamente, dependiam de mim.